está se sentindo angustiado com tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Se sentindo culpado porque você não está conseguindo fazer o suficiente? Por estar levando a sua vida enquanto as pessoas estão lá naquela situação? Então vamos falar sobre tudo isso pelo ponto de vista do estresse e da nossa saúde mental? Porque se tem uma coisa que a gente já aprendeu ou deveria ter aprendido com o burnout é que ninguém se beneficia da nossa exaustão e da nossa culpa, mas elas continuam vindo. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, você está no canal Burnoutados S.A. Meu nome é Roberta Caruso e aqui a gente aprende o que é burnout, como curar um burnout, a lidar com os sintomas do burnout, a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como tirar essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso, um livro com 600 páginas com o puro suco da recuperação do burnout, um podcast onde eu tô contando a minha história e o link de tudo isso fica aqui no descritivo. Muito bem, eu sei, gente, tá foda o negócio lá no sul, tem cavalinho no telhado, é inacreditável que a gente esteja vivendo esses tempos, mas vamos focar aqui nesse vídeo porque esse canal tem o objetivo de ajudar você a tirar o estresse crônico da vida, tá? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a respeito do consumo de notícias, porque na última semana, obviamente, ficou todo mundo acompanhando, divulgando, se informando, comentando, lendo os comentários. E assim, eu falei isso aqui quando a gente estava no lockdown e eu vou repetir. Consumir compulsivamente notícias sobre o que está acontecendo é muito danoso para a nossa saúde mental. Primeiro, porque as notícias em si já são angustiantes. Segundo, que tem uma porrada de fake news que estão sendo divulgadas. Terceiro, que tem muita gente que acredita nessas fake news. E isso, somado à polarização que a gente já vem vivendo há tanto tempo. Somado também com o ressentimento que as redes sociais geram na gente. E eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Tem o resultado de uma verdadeira guerra nos comentários dos posts. Tem as notícias sobre o pior do ser humano, que emerge nessas horas, assim como o melhor. Gente que inflaciona preços, gente que vai fazer resgate em troca de dinheiro, gente que faz piques de doação falso. E tudo isso loucamente sendo produzido e compartilhado o dia todo, todo dia, sem pausa. Porque onde está a atenção, está o engajamento. E as pessoas que estão focadas em engajamento não estão preocupadas se aquilo está te fazendo mal ou não. E aí, sempre vem a recomendação de diminuir o consumo dessas notícias. O problema é, como vocês vão ver no vídeo que vai entrar domingo que vem aqui no canal, o estresse crônico faz a gente ter sempre uma reação de 8 ou 80. Ou seja, a gente sempre acha que a solução para um extremo em que a gente se encontra é o extremo oposto a esse lugar onde a gente está. Então, se eu tô lendo e vendo tudo que tá saindo de matéria e post sobre a tragédia, a solução que você tá me apresentando só pode ser eu ficar sem ver nada. Você tá falando que é pra eu não ver mais, ficar alheio à tragédia. Que a gente vai pro 8 ou 80 enquanto a gente tá em estresse crônico. A gente não consegue entender a sutileza que tem entre uma coisa e outra. E quando a gente conclui que o que está sendo recomendado quando falam que a gente precisa diminuir o consumo de notícias é a gente parar de consumir notícias, a gente fica com medo da culpa. Porque a gente sabe que se a gente parar de ver notícias, se a gente se alienar de todas as notícias, a gente vai estar ignorando a situação e fingindo que está tudo bem. E a gente sempre lê sobre positividade tóxica e a gente não quer fazer parte de nada que seja tóxico. E mesmo que a gente não pare de consumir loucamente as notícias, a gente vai sentir culpa. Esse é o segundo ponto que eu queria trazer. A gente sente culpa por estar fazendo qualquer atividade que não seja focada na tragédia. E para aliviar essa culpa, a gente consome notícias loucamente. E começa a colocar toda a nossa energia em falar sobre isso, em palpitar sobre isso, em criticar e cobrar as pessoas sobre isso. Principalmente quando a gente está deprimido, muito ansioso. Apontar o dedo para o outro é uma forma da gente esquecer das nossas dores. É uma forma inconsciente da gente garantir que as pessoas não vão julgar a gente pelo que a gente considera nossos pontos fracos ou a nossa incapacidade de mudar a nossa vida.
que a gente está apontando o dedo, desviando a atenção desses nossos pontos fracos, da nossa sensação de incapacidade, não ser bom o suficiente, para o show da Madonna, para quem não está ajudando, para quem está postando sobre qualquer assunto que não sejam as pessoas que estão perdendo a vida e as suas casas no Rio Grande do Sul. A gente vive numa cultura de medo e culpa, e é muito fácil a gente se sentir egoísta se a gente não estiver dando toda a nossa energia para falar da tragédia. E a gente tem muito medo que as pessoas nos vejam como egoístas. A gente, nessa cultura, aprendeu, inclusive, que autocuidado é egoísmo. E não é. Essa é uma cultura que infantiliza. E é por isso que é normal as pessoas entrarem numa ilusão de que sozinhas elas vão conseguir fazer a diferença. Porque é isso que a gente ouve o tempo todo, só depende de você. Você é responsável por tudo. Grandes tragédias são um grande exercício de amadurecimento, ainda mais para nós que vivemos nessa cultura que infantiliza, a cultura dos coaches, da exaustão e do burnout. E não é só um exercício de amadurecimento para quem está na tragédia. Na verdade, sinceramente, eu tenho dúvidas de que haja espaço para amadurecimento dentro de uma pessoa que esteja passando por uma dor tão grande quanto perder tudo que você tinha, pessoas queridas, pets. Eu acho que a pessoa só sente mesmo uma grande dor e tenta lidar com aquilo da melhor forma que ela consegue. Quem amadurece somos nós, que estamos de fora, observando, acompanhando. Desde que, é claro, a gente esteja disposto a isso, né? Que a gente esteja disposto a amadurecer, crescer e aprender. Quem está entrando nos posts para comentar, e a Madonna? Não está disposto, né? Não é com essa gente que eu falo aqui ou em qualquer outro lugar. O amadurecimento vem de um grande exercício de humildade, que é semelhante ao que a gente tem que passar quando a gente entra num burnout. E é por isso que eu trouxe esse vídeo para cá, e aí a gente vai para o terceiro ponto que eu queria trazer. Em um burnout, com os nossos sintomas, com a nossa fadiga limitante, a gente precisa estar disposto a aprender a lição que vem com tudo isso. E é claro que, como a gente foi educado nessa cultura dos coaches, a gente resiste a aceitar que tem uma lição a ser aprendida. A gente tenta vencer a fadiga, a gente tenta aguentar firme, a gente tenta resistir, provar que a gente está dando conta, até a hora em que não é mais possível fazer isso. E aí, a gente precisa se colocar à disposição da vida para aprender a lição. Senão a gente vai ficar repetindo de ano, não sai do lugar, fica empacado num lugar de dor, com dó de nós mesmos, apontando o dedo para todo mundo que a gente acha que teve culpa, se sentindo incapaz e lamentando o nosso azar. Esses, a maioria, não conseguem sair desse lugar. Alguns saem. Alguns que, como nós, que quando a água bateu na bunda resolvemos mudar muitas coisas na nossa vida para poder reconstruir tudo e ser saudável e feliz. Qual é a primeira lição que o burnout joga na nossa cara? Que a gente não é insubstituível. A gente quase se matou de tanto trabalhar, achando que ninguém poderia fazer aquilo por nós, melhor do que a gente, no nosso lugar, ou achando que se a gente se esforçasse o suficiente, nunca seríamos substituídos, nunca nos deixariam na mão ou nos rejeitariam. O que aconteceu? Pois é. Então a primeira lição é: ninguém se beneficia da nossa exaustão. A segunda lição que o burnout trouxe pra gente, qual foi? Descansar é diferente de desistir. Fazer uma pausa é diferente de jogar pra cima, lavar as mãos, sair correndo sem olhar pra trás. E a terceira lição que o burnout trouxe pra nossa vida foi que sozinho a gente não resolve um problema complexo. E olha que a grande maioria de nós tentou. Eu acho que todo mundo aqui, em algum momento dessa jornada de recuperação do burnout, achou que seria possível sozinho resolver todos os problemas e sintomas. Agora vamos pegar essas 3 lições e trazer para nós com um olhar diante de uma tragédia de grandes proporções como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Se você não vai conseguir resolver tudo sozinho, por que você está se culpando de não fazer o suficiente? Por que você está se cobrando um nível de esforço como se todo mundo estivesse dependendo de você? Olha quanta gente está fazendo quantas coisas. Olha como as pessoas são capazes de fazer as coisas, muitas vezes melhor do que a gente. Será mesmo que você precisa continuar centralizando tudo? Tentando controlar tudo? Se enganando que ninguém pode te ajudar porque todo mundo sempre contou com você para tudo? Existe uma frase que eu não sei de quem é, que fala assim, que para ajudar o outro que está com frio,
a gente não pode atear fogo no nosso próprio corpo. Entende? É uma questão de proporção entre dar, entre receber, entre se preservar. Chegou a hora de você, amigo burnoutado, que sempre procurou ser perfeito, que não suporta cometer erro, que sempre acreditou que se você quiser uma coisa bem feita é melhor você fazer, porque senão você vai ter que refazer. Entender que a sobrecarga, de qualquer tipo, é um movimento de sabotagem que você está fazendo com você. Agora, no seu burnout e em qualquer tragédia, e mesmo na vida de uma maneira geral, a gente precisa conseguir o equilíbrio entre o ser útil e o autocuidado. A gente precisa entender e respeitar os nossos limites. A gente precisa entender que respeitar os nossos limites é necessário. Eu sei que a gente aprende que buscar ajuda é se escorar no outro, né? É se encostar no outro. Mas você já viu as pessoas resgatando outras pessoas? Entenda de uma vez por todas que não é demérito precisar de ajuda, não conseguir fazer tudo sozinho, precisar descansar, recuperar as energias. Quem te ensinou que precisar de ajuda é ser fraco foi a mesma pessoa que te ensinou que você tem que ser útil e nunca se priorizar, porque isso seria egoísmo. E o seu burnout está aí para te mostrar que isso é uma loucura. Nessa cultura a gente aprende que a gente não tem o direito de estar bem se tiver uma pessoa em condições piores do que a nossa. A gente não consegue se dar o direito de fazer alguma coisa na nossa rotina de dia a dia que nos dê prazer, que logo vem a culpa de, meu Deus, mas as pessoas lá estão morrendo. Só que se fosse assim, se a gente não tivesse o direito de estar bem porque tem alguém em condição pior do que nós, nem quem está no sul, num abrigo, sem saber o que aconteceu com o resto da família, poderia se dar o direito de sofrer, porque deve ter um cara sequestrado pelo Hamas ou refém das Farc na Colômbia que está numa situação pior. Sempre vai ter alguém pior. E se a gente esperar todo mundo estar melhor do que a gente para a gente poder olhar para nós e se dar o direito de cuidar de si mesmo, de descansar, de respeitar os nossos limites, de pedir ajuda, a gente não vai fazer isso nunca. Essa culpa cristã, que faz parte da nossa cultura, sempre ensinou a gente que sofrer é bonito, que estar bem e feliz é egoísmo. Se você está bem e feliz nesse contexto, é porque você é um filho da puta que ferrou com a vida de alguém e por conta disso você conseguiu estar feliz. Você está feliz às custas do sofrimento dos outros. É isso que a gente aprende dia a dia na nossa cultura e principalmente agora que tem as redes sociais divulgando todas essas crenças sociais que a gente vem absorvendo desde que nasceu nessa cultura da exaustão. E é isso que está adoecendo todo mundo. Então é o seguinte, e isso vale para tudo na vida. Sabe quando você está no avião e aí despressuriza a cabine, vem o aviso de você colocar, cai a máscara, para você colocar a primeira máscara de oxigênio em você, para depois colocar, por exemplo, numa criança sobre a qual você tem a responsabilidade ali naquele momento? Por quê? Porque se você desmaiar, vão ficar você e a criança sem oxigênio. Não é um egoísmo, certo? É uma medida de segurança. E eu acho que isso é claro para todo mundo. Para ajudar alguém, gente, a gente precisa estar bem. Enterrar as nossas dores, fingir que tá tudo certo, ficar tentando aguentar de qualquer jeito. Você já viu que isso não dá certo? Não viu? Seu burnout te mostrou isso. Então sai dessa culpa de não estar dando conta de tudo que você acha que deveria fazer sozinho para ajudar o pessoal do Sul. E veja só, eu não tô aqui defendendo que você tá com fadiga, então você não deveria fazer nada e deixa os outros resolver. Não é isso. Até porque fingir que não tá vendo o sofrimento do outro para conseguir preservar a sua saúde física e mental, isso sim é egoísmo. Porque você está se eximindo da sua responsabilidade de ajudar alguém para se manter positivo. O que eu estou falando aqui, eu estou defendendo o equilíbrio das coisas. De você parar de ser fiscal de post e ficar falando o que cada um deveria fazer e compartilhar, se fulano fez muito ou pouco na sua opinião, mais ou menos do que você fez, e fazer o seu melhor. Porque numa hora dessa, não é sobre fazer muito ou pouco, é sobre fazer o seu melhor. E fazer o seu melhor de coração, com os recursos que você tem e sem passar dos seus limites pessoais.
Se você está colocando toda a sua energia nisso, você provavelmente está tentando desviar o olhar das suas dores. Você fez isso a vida toda, não faz agora. Não continua fazendo isso. É isso que o burnout não quer que você repita. Equilibra. Se você está fingindo que não é com você, porque você não tem o que fazer, você está sendo egoísta. Tudo que chega até a gente é da nossa responsabilidade. Equilibra. Faz o que você puder, nem que seja rezar, desde que não te tire do seu caminho de cura. Essa culpa vem da ideia da gente se anular e assumir a responsabilidade pelo outro. É isso que a gente aprende desde que nasceu. É por isso que a gente se exime da própria responsabilidade pelo que nos acontece e fica arrumando culpados para nos fazer de vítima. É por isso que a gente passa de todos os nossos limites para fazer o que o outro deveria estar fazendo. Faça o seu, priorizando a sua saúde mental. Esses voluntários que estão lá, eu imagino que seja muito duro para a pessoa que está nesse lugar, literalmente, aceitar que é preciso de descanso, com tanta coisa para fazer, ainda mais quando a gente está falando a respeito de vidas. Mas é preciso pausa, é preciso descanso, é preciso confiar em quem está nessa com você. Se organizar, porque se esses caras que estão lá fazendo esse trabalho de resgate, de triagem, de apoio, entrarem em burnout, o colapso vai ser instantâneo e aí a merda vai ser total mesmo. Gente, uma pessoa recuperada ajuda muito mais do que uma pessoa exausta. E isso vale para quem está lá, vale para você e vale para mim. Ninguém se beneficia da sua exaustão. Se você atear fogo no seu próprio corpo para esquentar a pessoa ao seu lado que está com frio, você morre, o fogo acaba rápido e a outra pessoa vai continuar com frio. É preciso achar um equilíbrio, uma coisa que fique bom para os dois. Proporção em dar e receber. Pode ser que todos vejam a labareda lá de longe. E pode ser que ninguém veja você entregando um cobertor, mas você está fazendo por você ou pelo outro? Você está ajudando a pessoa para que vejam que você está ajudando, ou você está ajudando porque você gostaria que aquela pessoa que está numa situação ruim ficasse numa situação melhor? Então não precisa de grandes gestos porque todo mundo vai ver e comentar e vai servir de exemplo. Você só precisa ajudar da melhor forma que você puder, respeitando os seus limites, a sua saúde mental. Você ajuda muito mais quando você não esquece de se ajudar. Isso chama coletividade e não egoísmo. Calma, respira, faz pausa, descansa, larga um pouco esse feed de notícia, cuida de você, confia e faz o seu no seu limite. Até o próximo.